Por que eu larguei a Austrália para morar na Europa? Eu vou resumir aqui 6 anos da minha vida em 30 segundos. De 2011 a 2014, eu morei em Melbourne, na Austrália, eleita a melhor cidade do mundo para se viver. Eu trabalhava com redação técnica, num escritório, eu tinha um salário relativamente bom, tinha um carro e morava muito bem. Essas são 3 casas onde eu morei nesse período. Devido a fatores externos e internos, a tendência é que eu continuaria nessa vida pelos próximos 3 anos. Só que não, nos próximos 3 anos, de 2014 para 2017, a minha vida mudaria drasticamente. Eu fui morar em Portugal após ter passado um tempo no Brasil e ter conhecido lugares como Dubai, Londres, Paris e Amsterdã. E agora, ao invés de trabalhar 9 horas por dia no escritório, de segunda a sexta, eu trabalhava a partir de casa e eu poderia estar em Portugal, ou na República Tcheca, ou na Polônia. E de fato, dessa vez eu estou na Polônia pela 4ª vez e mês que vem eu estarei na Estônia. E é por isso que eu digo que eu troquei a Austrália pela Europa, pois eu não fico apenas em um país, mesmo apesar de ter passado mais tempo em Portugal. Para muitas pessoas a minha escolha parece justa, afinal as 2 opções eram boas, mas muitas outras pessoas não fariam isso. Abrir mão de um trabalho e vida estáveis para trabalhar online e se aventurar pelo mundo. Ou pela Europa, no meu caso. Eu tenho um presentinho para quem assistir esse vídeo até o final. Então, vamos começar. Bem, parte dessa jornada foi escolha minha, mas outra parte foi escolha da vida e eu tive que fazer do limão uma limonada. E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre por que e como eu fiz essa transição. Esse vídeo vai ser útil para quem quer trabalhar online, para quem quer sair do Brasil, para quem já mora no exterior e também para quem quer continuar morando num país estrangeiro, seja Canadá, Estados Unidos, Austrália, mas que se deparou com aquela barreira burocrática do visto. Esse vídeo vai ter 2 partes. Aqui eu vou falar sobre como e por que eu saí da Austrália para morar na Europa e no próximo vídeo eu vou falar em mais detalhes sobre como eu comecei a trabalhar online e como eu trabalho online agora viajando pela Europa. Ok, capítulo 1. Eu estava bem na Austrália e isso aqui não é a história de um cara que estava numa vida ruim e passou a ter uma vida boa. Não, isso aqui é a história de uma pessoa que tinha uma vida boa e foi para uma vida melhor. Pois eu digo sinceramente que a minha vida hoje está melhor. Eu tenho mais tempo, mais saúde, mais experiência, mais liberdade e também eu tenho mais perspectiva de crescimento fazendo o que eu faço. Na Austrália eu estava em um ótimo, excelente lugar, mas eu não tinha tempo e nem liberdade para desfrutar de tudo aquilo. E os meus amigos australianos também se encontravam na mesma situação e logo o fato de eu ser estrangeiro não tornava a minha vida especialmente mais difícil. E de fato, ser um estrangeiro e ter aprendido outra língua, ter morado em 2 outros países antes de chegar na Austrália e também de ter diferentes percepções culturais foi uma das coisas que me ajudou a melhorar a minha vida, mas eu acho que esse é um assunto para outro vídeo. Tanto eu quanto meus colegas de trabalho australianos enfrentávamos o mesmo desafio, que é um desafio muito comum no mundo moderno, que é você trocar 5 por 2, é ficar ali 9 horas por dia no escritório de segunda a sexta fazendo o que você não gosta, contando os minutos para ir embora, e todo mundo já conhece essa história, não é mesmo? Mas é claro que eu aprendi coisas boas nesse trabalho. Eu conheci boas pessoas, fiz amizades, adquiri experiência, tive meus bons momentos, e se eu tivesse que fazer um trabalho assim 2 dias por semana e não 5, então por mim tudo bem. No entanto, do momento que eu acordava até a hora que eu chegava em casa, muitas vezes depois de pegar trânsito, essa jornada de trabalho já tinha consumido 10 horas do meu dia. E aí você subtrai as 8 horas que eu passei dormindo. Sobraram 6 horas de tempo livre. Só que não, porque como qualquer pessoa normal, eu tenho que fazer compras, fazer comida, limpar a casa, lavar roupa, tomar banho, resolver imprevistos. E aí então sobraram 3 horinhas ou menos e eu já estava fisicamente e mentalmente cansado demais. Mas você podia tirar férias. Sim, férias seria uma solução temporária para um problema permanente. Por um mês a pessoa pode curtir a vida e de fato muitos faziam isso no escritório, eles iam vinham para a Europa, passavam um mês, tiravam fotos e tudo mais, depois voltavam para lá para ficar ali mais 11 meses fazendo algo que eles não gostavam. E sim, férias têm os seus benefícios e eu também gosto de férias.
Só que a minha intenção, eu vou falar uma coisa agora que vai soar meio clichê, mas é verdade. A minha intenção era ter uma vida da qual eu não precisaria tirar férias. Ou combinar trabalho com viagem, que é o que eu faço agora. Mesmo não gostando do trabalho, que grande novidade no mundo de hoje, né? Todos nós ali estávamos presos ao trabalho de uma forma ou outra. Os meus colegas de trabalho australianos tinham grandes responsabilidades financeiras, muitos deles responsabilidades como filhos, a hipoteca para pagar, prestação de carro e tudo mais. Outras pessoas já estavam lá há décadas e tinham investido muito tempo ali e precisavam esperar mais alguns aninhos para finalmente se aposentar. Eu não tinha essas responsabilidades especificamente, mas eu tinha outras. Sendo estrangeiro, eu tinha que cumprir com os requerimentos do meu visto de trabalho. Para continuar na Austrália, eu só podia trabalhar nessa área especificamente e não podia ser meio período, tinha que ser obrigatoriamente tempo integral. E para ficar na Austrália permanentemente, além dos milhares de dólares que eu ia ter que gastar com visto e advogado e tudo mais, eu teria que ficar nessa vida, trabalhando desse jeito que eu descrevi, por mais 3 anos ou mais. Ouch! No começo de 2014 eu já havia trabalhado nessa empresa por 2 anos e meio e a perspectiva de ficar mais 3 anos nessa vida, nessa empresa ou em outra, não me agradava nada. Mas no final de 3 anos eu teria um visto permanente. Mas meus amigos australianos nasceram com isso e o quanto que isso tem os ajudado? Eles ainda precisavam trabalhar em algo que eles não gostavam para pagar o aluguel, não muito diferente de mim. E é claro que ter um visto permanente é uma coisa boa, não estou negando isso. Mas um visto permanente, seja ele no Canadá, nos Estados Unidos ou na Austrália, em si não vai resolver o pior problema enfrentado por brasileiros, australianos, canadenses, alemães, japoneses, enfim. Que é esse problema que eu descrevi aqui, que é você vender a sua alma, você trabalhar no que você não gosta, sacrificar a sua liberdade em troca de você ter o mínimo necessário para pagar o aluguel, as contas, e mesmo quando você ganha bem, você não tem o tempo e liberdade para desfrutar dos seus ganhos. A famosa corrida dos ratos. Então esse era o desafio principal que eu precisava vencer na minha vida, que era escapar da corrida dos ratos e conseguir trabalhar em algo que eu gosto, algo que contribui com o meu crescimento, que talvez também contribua com o crescimento de outras pessoas, algo que me dê liberdade e também talvez algo que eu consiga fazer tanto no Brasil como na Austrália ou na Europa ou em qualquer lugar do mundo. E se eu conseguisse trabalhar a partir de qualquer lugar, essa liberdade de movimento transcenderia as diversas limitações impostas por vistos de trabalho em diversos países. E essa liberdade também me ajudaria a driblar, vencer, transcender também outros problemas que são enfrentados até mesmo por cidadãos de países de primeiro mundo. Que são os problemas que eu mencionei anteriormente, né? A corrida dos ratos, trabalhar no que não gosta, ter que vender a alma, vender a liberdade, enfim. E eu pensava muito nisso, né? Porque no início de 2014, né, eu sinceramente e erroneamente, eu não via isso como algo que ia acontecer tão em breve na minha vida. Eu via isso como algo lá distante, que no futuro eu ia trabalhar online. E na época eu ganhava $100 com o YouTube apenas. Eu tinha poucos inscritos, não ganhava muito dinheiro, então eu achava que isso ia demorar muito tempo para acontecer e na minha falta de visão na época, início de 2014, eu subestimava o potencial que esse humilde canal tinha a oferecer. Então eu vivia meio dividido. Eu queria trabalhar online, sonhava com isso, queria ser livre e tudo mais, só que na minha falta de visão na época eu achava que isso era uma coisa que ia demorar para acontecer. Então eu tomava uma medida que eu pensava que era mais prático na época, era de fazer planos para continuar naquela vida que eu estava na Austrália. Como eu descrevi, não é o que eu queria, não era o que eu queria, mas era isso que pagava as contas. E pequeno detalhe, essa empresa onde eu trabalhava não cumpria os requerimentos da imigração para me ajudar a renovar meu visto, mas os meus chefes escreveram boas cartas de recomendação para mim e também se propuseram a me ajudar a encontrar outra empresa que cumprisse tais requerimentos. Nós tínhamos clientes por toda a Austrália, então além das boas referências e do apoio dos meus chefes, eu tinha também uma lista de dezenas de empregadores em potencial e alguns até já me conheciam. Com a minha experiência e boas referências, as chances que eu tinha de encontrar uma empresa que me ajudaria com a renovação do visto eram razoáveis.
Eu tinha tempo, de fato eu tinha muitos meses para resolver tudo isso. É claro que eu enviei um currículo aqui, outro ali, fui empurrando com a barriga, com má vontade, né? Sabe quando você quer e ao mesmo tempo não quer fazer uma coisa? E aí eu me questionei um pouco, porque quando eu decidi ir para a Austrália, anos antes disso, eu tinha menos idade, menos dinheiro, menos recursos, menos informações, menos experiência, menos tudo. E mesmo assim, dentro da legalidade, eu dei nó em pingo d'água para chegar na Austrália. Eu fiz tudo possível e impossível e dei um jeito e encontrei um caminho. E agora, anos depois, mais idade, mais experiência, mais dinheiro, mais informação no mundo, mais tudo, e eu tava lá empurrando com a barriga com uma tremenda má vontade. Mas enfim, eu continuei lá empurrando com a barriga, com má vontade, mandando um currículo aqui, outro ali, só para eu não me sentir um inútil. E aí uma empresa respondeu pedindo mais informações e de fato era um cliente nosso, então eles já me conheciam. E eu admito que eu fiquei com medo deles me aceitarem, porque se tudo desse certo ou errado, eu teria que ir morar em uma cidade menor, né? Porque era parte do requerimento do visto. Eu não poderia ficar em uma grande área metropolitana, então eu teria que deixar a cidade de Melbourne, onde eu tinha amigos, e ir morar numa cidade bem menor. E conforme os meses foram passando, o óbvio foi se tornando mais óbvio. Eu já não queria mais ficar nessa vida, como eu já mencionei. E eu fui contactando empresas por pura obrigação e também porque eu não queria me sentir um vagabundo. E também por comodismo, afinal eu já estava nessa vida há muito tempo e nós sempre às vezes temos medo do desconhecido. O que será que vai acontecer se eu sair dessa vida e ter que ir para outro lugar? Então há sempre uma parte da gente que quer ficar naquela zona de conforto, naquele comodismo, e eu tinha isso. Então eu questiono zona de conforto muitas vezes no vídeo, comodismo e tal, não porque eu sou uma pessoa maravilhosa, perfeita e nunca teve isso, mas porque eu já tive isso em grande escala, tenho hoje em menor escala, e eu sei o quanto que isso atrasou minha vida. Então nas minhas circunstâncias, essas eram as duas opções mais óbvias. A primeira, que eu já apresentei, teria que ficar nessa vida por mais 3 anos para no final disso ter um visto permanente na Austrália. Quanto à segunda opção, eu poderia sair da Austrália. Se eu quisesse voltar um dia, as portas estariam abertas e eu não precisaria começar do zero, considerando a experiência de estudo e de trabalho que eu tinha acumulado lá. Mas o que eu faria se eu saísse da Austrália? Bem, se eu saísse da Austrália, e somente nesse caso, eu teria direito de sacar os fundos da minha previdência. Eu também poderia vender por 3 mil o carro que eu tinha comprado por 5 mil há 2 anos atrás. E além da grana que eu já tinha juntado, em julho daquele ano, o governo me daria um ressarcimento, como acontece no final de todo o ano fiscal na Austrália. Então no total eu teria cerca de 20 mil dólares australianos. Não é muito, mas já é um começo. Ironicamente, esse é o valor que eu havia gasto poucos anos atrás para estudar na Austrália. Com esse capital eu compraria o tempo e a liberdade que eu precisava para encontrar uma maneira de ganhar dinheiro por conta própria, que fosse online ou não. E se eu não conseguisse, claro, eu poderia usar a experiência que eu acumulei na Austrália para procurar um emprego em outro país. E agora, sem um trabalho tempo integral para me sugar as energias, eu podia finalmente pensar em uma forma mais emocionalmente sustentável de ganhar dinheiro. Na Austrália, esse dinheiro não duraria nem 8 meses, ou duraria no máximo 1 ano, se eu fosse para uma cidade menor, mais barata, vendesse o carro e usasse somente bicicleta como transporte. E mesmo quando eu começasse de fato a ganhar dinheiro online, eu teria que gastar muito mais estando na Austrália, devido ao alto custo de vida do país. Sem contar também as restrições de visto, que eu mencionei anteriormente. No Brasil, como eu já tinha onde morar, esse dinheiro poderia durar até 1 ano e meio. Mas claro, eu não queria de maneira alguma ficar 1 ano e meio no Brasil. Mas menos tempo que isso já seria o bastante para conseguir encontrar uma forma de ganhar dinheiro online. Mesmo porque eu não estava começando do zero. Eu já tinha o canal no YouTube, tinha poucos inscritos, mas já dava para ver ali um pequeno potencial que isso tinha. Há muitos lugares no mundo onde eu poderia ter ido com esse dinheiro e poderia ter ficado muito tempo ou pouco tempo, dependendo do custo de vida do lugar, onde eu tentaria, claro, encontrar uma forma de trabalhar online. Mas eu resolvi ir para o Brasil, já estava na hora de fazer uma visita mesmo. E também o Brasil tem uma combinação interessante de coisas boas e coisas ruins. Então as coisas boas do Brasil, como família e amigos, tornariam a minha estada mais agradável, e as coisas ruins, né, a lista é muito grande, essas coisas impediriam que eu me acomodasse no Brasil, o que seria fatal.
E nunca se passou pela minha cabeça voltar e morar no Brasil permanentemente, trabalhando nas mesmas circunstâncias que eu trabalhava na Austrália, só que no Brasil, no escritório, tendo aquela vida normal, digamos. Mesmo na Austrália, nessas circunstâncias que eu mencionei, que eu não gostava, não era meu estilo e tal, se eu tivesse que escolher entre isso aqui na Austrália, ou então morar no Brasil permanentemente, tendo aquela rotina normal, pegando trânsito em São Paulo, Rio, que seja, cara, com a mais absoluta certeza nesse universo, eu teria ficado na Austrália. Nem que na Austrália eu tivesse que trabalhar como coveiro noturno num cemitério mal assombrado, eu teria ficado na Austrália. E muitos jovens tentam ficar na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, e eles acabam enfrentando um problema parecido ou pior, né, que o problema que eu enfrentei na Austrália. Acabam esbarrando em restrições de visto. E com isso muitas pessoas acabam fazendo de tudo, ficam desesperadamente tentando ficar nesse país como se fosse o único país do mundo. E, gente, não vale a pena. Eu vejo muitos jovens assim renovando o visto de estudante para ficar na Austrália e fazendo de tudo possível e impossível, de vez em quando até partindo para a ilegalidade, e realmente não vale a pena. E essas pessoas acabam criando um falso dilema em suas mentes. Elas pensam mais ou menos assim: ou eu fico nesse país que eu escolhi a todo custo, ou então eu vou ter que voltar para o Brasil e viver naquele país que eu não gosto e minha vida acabou. Mas esse é um falso dilema. A Austrália não é o único bom país do mundo, e nem o Canadá, e nem os Estados Unidos, e nem qualquer outro país onde você esteja no momento. O mundo é grande e há ótimas opções lá fora, e eu falo isso por experiência própria. Eu tive que sair do Canadá, que é um dos melhores países do mundo. E o que aconteceu com a minha vida quando eu saí do Canadá? Eu entrei em depressão, tive que ir lá pro Brasil, lá na periferia de São Paulo, morar num muquifo com um vizinho que tocava funk todo dia. Não foi isso que aconteceu. Depois disso, eu conheci a América do Sul, eu viajei, eu visitei minha família no Brasil, fui morar na Austrália, conheci o Japão, conheci a Nova Zelândia, e aí eu morei alguns anos na Austrália e depois eu tive que sair da Austrália. E o que aconteceu? Minha vida acabou, eu tive que voltar para o Brasil, entrei em depressão, comecei a beber, fiquei sem dinheiro, tive que pedir esmola e dormir debaixo da ponte. Não foi isso que aconteceu. Eu vim para a Europa, morei em Portugal, comecei a trabalhar online, conquistei mais liberdade, conheci minha esposa, viajamos por vários lugares na Europa, agora nós estamos na Polônia e mês que vem estaremos na Estônia. Eu já falei essa parte, não falei? Não, eu não vou cortar não, deixa essa parte aqui e assim já serve como lembrete para que vocês acionem as notificações e vocês vão saber quando eu postar um vídeo sobre a Polônia e sobre a Estônia também. Hoje eu tenho visto de residência em Portugal, em breve terei a minha cidadania italiana, apesar dos atrasos, porque a Itália é tão boa quanto o Brasil quando o assunto é burocracia, né? Mas isso vai chegar. Eu só descobri sobre a cidadania italiana quando eu saí da Austrália, que aí eu descobri maneiras de não ficar no Brasil e foi que eu vi que eu tinha direito à cidadania italiana. Ok, esse vídeo tá ficando bem longo e até agora eu só consegui contar pra vocês até a parte em que eu saí da Austrália. Mas ainda falta contar muita coisa. Falta contar como que foi o período no Brasil em que eu comecei pouco a pouco a trabalhar online, aos trancos e barrancos, eu devo admitir. E também como foi chegar em Portugal em 2015 depois trabalhando 100% online e como tem sido até agora. E talvez como vocês também podem começar a trabalhar online. Eu vou falar sobre tudo isso no próximo vídeo. Esse vídeo vai sair daqui a alguns dias e se você quiser saber o minuto exato que eu postar esse vídeo, é só acionar as notificações. E eu mencionei no início do vídeo que eu tinha um presente para quem persistir e assistir o vídeo até o final. Vamos lá. Conseguir se virar em inglês é muito bom e até opções de emprego para quem fala um pouco de inglês. Mas eu não teria conseguido viver todas essas experiências que eu compartilhei com vocês e também não teria conseguido trabalhar online da forma que eu trabalho se eu não falasse inglês fluente. Kind of practice that most people are engaged in when it comes to language learning is mindless practice. Há muito material online que você pode usar para aprender inglês e isso ajuda. Mas se apesar disso você ainda não consegue chegar à fluência, como é o caso de muita gente, o seu inglês parou de evoluir, mesmo apesar de você continuar estudando e você continua naquele nível que você descreve como mais ou menos, então você precisa de um treinamento específico. O Guia Definitivo da Fluência. Com ele você vai aprender sobre representações mentais, sobre a prática deliberada e diversas outras técnicas que você pode usar
para transformar o seu inglês e de fato levá-lo à fluência. Esse treinamento é 100% online, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo com um código para 15% de desconto. 15% de desconto para um curso que já é barato. E esse descontão vai ser só para as primeiras 20 pessoas que comprarem o treinamento, então aproveite. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo e-mail contato@canaldomundo.com. Quando a continuação desse vídeo ficar pronta, ela vai aparecer aqui. Por enquanto, vocês podem clicar aqui para conhecer mais sobre o meu treinamento de inglês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.